Em 1999, no estado da Pensilvânia, Estados Unidos, numa noite de quinta-feira, Gary Michael Heindick morreu por injeção letal, um homem cuja casa e cena do crime foram denominadas a Casa dos Horrores. No vídeo de hoje vou falar sobre o semeador de bebês, um indivíduo tão doente que entrou para a história de todo um país por ter um harém de mulheres ou um grupo de mulheres, onde com isso sua intenção era ter o bebê perfeito, com as características físicas perfeitas. Nascido em 22 de novembro de 1943 em Ohio, Heindick era filho de Michael e Ellen, um casal com muitos problemas devido ao alcoolismo de Ellen, tanto que quando Gary ainda era uma criança, eles se divorciaram. Então ele e seu irmão Terry passaram grande parte da infância na casa do pai, que pouco tempo depois se casou novamente. Eles sempre odiaram a madrasta, e o pai nunca tomava partido deles quando se tratava dos conflitos que surgiam. Um dos castigos que o pai impunha ao pequeno Gary era que toda vez que ele molhava a cama, ele pendurava os lençóis na janela do quarto para humilhá-lo diante de todo o bairro. Inclusive, um dos rumores que se contam é que o pai dele o segurava pelos tornozelos e o mantinha de cabeça para baixo fora da janela. Quando ainda era uma criança, ele caiu de uma árvore, fraturando o crânio e causando uma ferida para a vida toda. Acredita-se que isso contribuiu para o seu comportamento errático na vida adulta, assim como aconteceu com vários assassinos em série como Richard Ramirez, Jeffrey Dahmer e Fred West. Acredita-se que isso tem uma relação muito próxima com a maneira de se comportar e os antecedentes violentos dos indivíduos. Gary sofria abusos verbais por parte de seu colega de escola, pois costumavam chamá-lo de cabeça de balão. Então, em 1961, quando tinha 18 anos, ele saiu do ensino médio e decidiu se alistar na Marinha dos Estados Unidos. Uma vez que foi aceito, ele foi estacionado na Alemanha Ocidental no verão de 1962, mas imediatamente foi dispensado apenas um ano depois, porque foi diagnosticado com um transtorno de personalidade esquizofrênica. Em 1964, começou a fazer aulas de enfermagem em Filadélfia, e um ano depois, concluiu seus estudos. Já no ano de 1967, conseguiu comprar uma casa de 3 andares e começou a frequentar um instituto chamado Elwyn, que se especializava no cuidado de indivíduos com capacidades mentais diferentes. Agora, aqui é onde a vida de Heindick deu uma volta para o pior, pois parecia que tudo estava predestinado a voltar a uma vida muito difícil, tal como foi quando era criança. Heindick tentou tirar a própria vida mais de 13 vezes depois que sua mãe conseguiu fazer isso em 1970. Sua mãe havia decidido tirar a própria vida com uma overdose de medicamentos e álcool. Tudo isso aconteceu quando ele tinha 27 anos. A verdade é que essas tendências suicidas eram algo que vinha de família, pois vários de seus parentes já haviam feito isso. Em outubro de 70, Heindick decidiu criar sua própria igreja na North Marshall Street, isso em Filadélfia, a qual chamou de Igreja Unida dos Ministros de Deus. O que aconteceu com isso foi que ele conseguiu muito dinheiro depois disso, pois já em 1975 já tinha mais de $500 mil para a igreja, devido a um investimento de $1.500 que havia feito no início. Um dos primeiros encontros com a lei foi em 76. Heindick foi considerado culpado de agressão agravada e porte ilegal de uma pistola após ter atirado em uma pessoa. E já em 78 foi preso pela primeira vez nesta ocasião, por ter sequestrado uma mulher que estava em uma instituição de reabilitação mental. Ele a manteve trancada no porão de sua casa e depois que ela foi encontrada, descobriu-se que ela havia sido sodomizada várias vezes. Gary foi preso e condenado por sequestro, abuso e restrição ilegal, entre outros.
e condenado a 3 a 7 anos de prisão mais a julgamento, e em novembro de 78, foi considerado culpado e condenado a 3 a 7 anos de prisão. Mas a sentença original foi anulada. Então ele só cumpriu o mínimo, que foram 3 anos, e outra coisa que eu não mencionei é que ele nem mesmo passou na prisão, mas em uma clínica médica para pessoas com problemas mentais. Depois que Gary estava indo bem economicamente no meio dos anos 80, ele conheceu sua esposa através de uma agência matrimonial. O nome desta mulher era Betty Disto, uma garota de origem filipina que chegou aos Estados Unidos em setembro de 85, e nesse mesmo ano Gary e Betty se casaram em Maryland. Infelizmente, o amor não durou muito, pois ela teve o infortúnio de encontrar seu marido com 3 mulheres na cama. A verdade é que Hynek era um indivíduo egoísta que só olhava para o seu próprio bem-estar, e que lhe dava grande satisfação prejudicar Betty, ferir seus sentimentos, tanto fisicamente quanto psicologicamente, pois se sabe que ele até abusou dela. O problema com isso foi que Betty ficou grávida antes de conseguir sair daquela relação tóxica e desastrosa. O filho deste relacionamento se chama Jesse John Disto, e se não fosse porque Betty o processou uma vez que estavam se divorciando, Gary nunca teria percebido que tinha um filho. O terrível é que esse não seria o único filho de Hynek. Mais tarde, ele teria outro com Gail Lincoln, que se chamaria Gary Jr. Ele foi levado para uma casa para bebês indesejados. E daqui em diante, sua vida só foi para baixo e seu comportamento se degenerou. No início de novembro de 86, Hendrick sequestrou 6 mulheres e as manteve trancadas no porão de sua casa em Filadélfia. O que vou te contar a partir de agora pode ser difícil de imaginar. Além de muito desumano, que não vou entrar muito em detalhes, e não vou te contar tudo o que esse personagem fez, mas sim uma parte do mais importante. Heimdich, em seu desejo de possuir mulheres para ter um harém ou escravas, começou sua sequência de sequestros e abusos no ano de 86. É por isso que algum tempo depois, ele recebeu o nome de semeador de bebês. Um dos seus planos era criar uma fazenda de bebês perfeitos. Ele tinha a ideia louca de que poderia criar o bebê, como te digo, ideal. No dia 25 de novembro, ele sequestrou Josefina Rivera, uma mulher da vida noturna. Depois de terminar o encontro casual, ele a estrangulou até deixá-la inconsciente antes de acorrentá-la no porão. Logo depois, ele cavou um buraco no chão do porão e colocou a mulher nele. Depois cobriu-o com um pedaço de madeira, caso ela tentasse escapar ou se comportasse mal, como ele chamava esse comportamento. Em 3 de dezembro de 86, ele agora sequestrou uma mulher com problemas mentais chamada Sandra Lindsay. Ela já havia perdido um bebê anteriormente enquanto estava presa com Gary, o que só o deixou irritado. E você pode imaginar os maus tratos, humilhações e abusos que ele deve ter cometido com essas mulheres. Imagine estar trancado, acorrentado e seminu em um porão sujo de um indivíduo que só te alimenta de vez em quando e quando quer ou quando se lembra. Mas Hendrick não estava satisfeito com isso. Então, no dia 23 de dezembro, ele trouxe uma nova mulher para sua casa, Lisa Thomas, de 19 anos. Ela era uma garota alegre e com um grande futuro na escola. E apenas uma semana depois, Gary trouxe outra mulher. Agora essa garota chamada Deborah Dudley. E ela foi uma das únicas que tentou se defender dos abusos de Hendrick. Por isso, passava mais tempo no poço que eu mencionei anteriormente que havia acabado. Que, a propósito, ele colocava as garotas neste poço, as cobria, este poço tinha água, ele colocava alguns cabos, e então as garotas se queimavam. A verdade é que contar esse tipo de coisa não é nada fácil, pois ao mesmo tempo, é impossível tentar imaginar as barbaridades de um ato dessa maneira. É verdadeiramente impressionante a maldade exercida por um homem tão desequilibrado. Depois do sequestro de Dudley, ele começou a humilhá-las de maneiras horríveis por causa da raiva que sentia. O monstro de Heimdich as obrigava a manter relações íntimas entre elas, e em outras ocasiões, as alimentava com comida para cachorro. Acho que até chamar ele de monstro é pouco.
Os animais não têm uma consciência tão macabra para fazer algo dessa magnitude. No dia 18 de janeiro, ele novamente privou uma mulher de sua liberdade. Seu nome era Jacqueline Askins. E em uma ocasião em que ele se irritou com Sandra Lindsay, ele a pendurou pelo pulso em um tubo no teto e a manteve assim por 2 dias. Ela desenvolveu uma febre muito alta e morreu na manhã seguinte. Então ele a tirou do tubo, levou o corpo para o quarto de cima, cortou em pedaços e o dissolveu. É importante destacar que, neste momento, já haviam passado mais de 2 meses desde que ele sequestrou a primeira mulher. Você consegue imaginar ficar 2 meses em um lugar como esse? A verdade é que deve ter sido algo horrível, um pesadelo, mas sem qualquer esperança, sem ver o sol, cercada de escuridão e miséria. Animais como baratas andando por todo o corpo. Te digo, isso deve ter sido um pesadelo, chorando todas as noites de medo e pelo que acreditavam que iria acontecer, ou o futuro incerto que os esperava. Nessa circunstância, perder a vida já não soava como uma má ideia. E o pior, ou o mais indigesto de tudo isso, é que depois de dissolver o corpo de Askins, ele cozinhou e deu para suas cativas comerem. Alguns dias depois, seus vizinhos avisaram a polícia que um cheiro nauseante estava saindo da casa de Heinrich. Então, eles começaram uma investigação, mas ele conseguiu se safar dizendo que foi um acidente, que a comida tinha queimado, que eles não precisavam se preocupar. E uma das primeiras mulheres então sequestradas, Josefina Rivera, começou a inventar um plano para poder escapar e libertar as outras. Ela disse a Gary que as outras garotas estavam planejando um plano para escapar e que iriam atacá-lo. E infelizmente o ruim deste plano é que as mulheres tiveram que pagar um preço para poderem ser libertadas. Heinrich acreditou em Rivera e o que ele fez foi grotesco. Ele tapou a boca de todas e enfiou uma chave de fenda nos ouvidos delas para deixá-las surdas. Houve muitas coisas que aconteceram neste tempo, e ao longo do pesadelo que essas mulheres viveram, coisas muito gráficas para até mesmo poder te contar neste vídeo, mas depois de ganhar a confiança de Gary Rivera, ela o convenceu a deixá-la livre por um tempo para ver sua família. Surpreendentemente, Heinrich aceitou e a libertou. Então, ele a levou até um posto de gasolina e a esperou neste lugar. Ela agiu normalmente, mas depois, ao virar a esquina, conseguiu ligar para o 911. Quando a polícia atendeu, chegaram imediatamente a este posto de gasolina e conseguiram prender Gary. E chegaram à casa dos horrores de Heinrich e se depararam com uma cena horripilante. 3 mulheres acorrentadas no porão e 2 corpos. Um na geladeira e outro enterrado ali mesmo. Uma vez que foi preso e julgado, tentou novamente tirar a própria vida e abandonar este mundo da maneira mais covarde possível, depois de ter causado tanta dor, mas felizmente não conseguiu. A sentença foi de 2 crimes de homicídio em primeiro grau, além das condenações por sequestro e privação de liberdade. O Estado não pensou 2 vezes, então ele foi condenado à injeção letal, e assim a Casa dos Horrores e o semeador de bebês teve seu fim. Foi executado em 6 de julho de 99, e seu corpo foi incinerado depois, embora ele não seja considerado um serial killer de acordo com o FBI, pois eles classificam a partir de 2 ou mais vítimas em um período de tempo de descanso prolongado. A verdade é que a mente deste homem é totalmente desumana e até de certa forma te faz repensar a pena de morte como uma boa maneira de aplicar justiça, mesmo que eu não concorde com isso. E como curiosidade, Gary foi o último homem a ser executado no estado da Pensilvânia. Se você gostou deste mistério, não se esqueça de me seguir no Facebook, no Instagram. Agora você também pode ouvir os áudios no Spotify e em todas as redes sociais, e nos vemos no próximo mistério. Obrigado.